Olá, pessoal! Tudo bem? Prontos para mais um estudo? O Tangram é um quebra-cabeça chinês que contém 7 peças, chamadas de tans. Acredita-se que o jogo surgiu na China e chegou à Europa no começo do século XIX. Na China antiga, o Tangram era um dos mais famosos testes utilizados para estudar a inteligência humana. A partir de suas peças é possível usar a criatividade e criar diferentes figuras relacionadas ao cotidiano. Considere que a figura apresentada tenha sido montada a partir de peças do Tangram, cujo desenho imita o formato de um peixe e está representada em um plano cartesiano. Sabe-se que a soma e a junção de todas as peças formam um quadrado Q, de lado R, e que, na figura disposta no plano cartesiano, existem algumas informações ali que logo nós vamos verificar. Assinale a alternativa que apresenta corretamente a equação da reta que passa pelos pontos J e G. Bem, então agora vamos considerar as informações dadas no texto da questão. Então, a figura apresentada, um quadrado de lado R. Então, se nós formos verificar aqui, este quadrado é representado pelas duas maiores peças que estamos vendo agora no plano cartesiano. Nesse contexto aqui são dois triângulos e aqui estão justapostos. Ele está dizendo que esse quadrado que tem lado R. Então aqui nós podemos ver o lado do que seria um quadrado se nós completássemos aqui a figura mais ou menos nesse formato. Então aí surgiria um quadrado. Bem, então voltando um pouquinho aqui, nós temos as informações de que B tem o ponto 0 e 2. Então este é o ponto B com 0 para x e 2 para y. Nós temos também o ponto D. Esse ponto D está aqui, bem no centro, entre os pontos A e C, com pontos 2 e 2. Vamos localizar isso aqui no plano cartesiano. Isso significa que o ponto A vale 2 e o ponto B vale 2 também, isso na altura. Logo, nós podemos verificar que existe aqui um triângulo retângulo em que nós temos um de seus catetos, um de seus lados que mede 2, e o outro cateto, o outro lado, também mede 2. Então, pelo teorema de Pitágoras, nós teremos condições de determinar este lado R do quadrado se nós assim o desejarmos. E nós vamos procurar. Então, o que diz o teorema de Pitágoras? Ora, que a hipotenusa, nesse caso aqui R, ao quadrado, é igual à soma do quadrado dos catetos, ou seja, vamos fazer 2 ao quadrado mais o 2 ao quadrado também. Ou seja, r ao quadrado vai ser igual a 4 do 2 ao quadrado, mais 4. Então, r ao quadrado vai ser igual a 4 mais 4, que é 8. Nós podemos continuar daqui a pouquinho. Bem, vamos voltar ao texto da questão, ou as várias informações que estão na questão. Vamos para a segunda delas aqui. D é o ponto médio de E até F. Então veja que nós temos o ponto E, o ponto F, e D é o ponto médio, ou seja, está na metade entre esses dois pontos aqui. Isso vai ser importante para nós já já. Em seguida ainda é dito assim, que ABD, então aqui tem o ponto A, nós temos o ponto B e o ponto D, como sendo 1/4 da área de Q, ok? ABD é isósceles e retângulo semelhante a CB e D. Ou seja, esse triângulo aqui pode ser dividido, o maior, que forma a cabeça do peixe, em duas partes iguais. Quando ele fala semelhantes, na verdade os dois triângulos, além de serem semelhantes, eles são congruentes. Ou numa linguagem bem comum, talvez não de toda adequada, eles são iguais. F, aqui está o F. H, aqui está o ponto H. E, aqui está o ponto E. E G, aqui está o ponto G. A ordem não seria bem esta, mas está dizendo que forma um quadrado que tem 1/8 da área de Q. Ora, Q é o quadrado inicial, aquele que destacamos inicialmente, cujo lado é R. E ele mencionou a área desse quadrado. Ora,
A área desse quadrado vai ser dada por lado R vezes lado R, ou R vezes R, que é R ao quadrado. Mas vejam só, aqui em Pitágoras, onde abandonamos o cálculo, nós já sabemos quanto vale a área. E essa área é 8 unidades. Voltando aqui ao texto da questão, este quadrado que nós citamos há pouco, F, H, G e E, tem área 1/8 de quê? Então vamos colocar aqui, a área do F, H, G e o E é 1/8 da área do quadrado maior que, ou seja, 1/8 de 8. Portanto, tem medida 8 sobre 8, 1, uma unidade. Então, esse quadradinho tem área, que é uma unidade. Então, já podemos concluir que, já que a área é uma unidade, e se a área vem do lado ao quadrado é igual a 1, então os lados aqui desse quadrado também valem 1. Imaginem o lado ao quadrado é igual a 1, calcula a raiz quadrada do número 1, obtém-se esse próprio número 1. Esse é o raciocínio que nós utilizamos. E isso já nos permite pensar em várias situações. Bem, observe só o seguinte, como o quadrado tem lado 1, e como nós já conhecemos alguns pontos, vejam só, nós temos aqui o número 2, que é o ponto B, E e F são pontos médios na direção desse ponto B, formando o ponto D que já destacamos. Ponto médio significa que esse quadradinho que nós destacamos e tem lado 1, terá o seu lado dividido ao meio, ou seja, vai ser 1 sobre 2. Então, nós podemos já dizer o seguinte, de D para baixo nós teremos 1 sobre 2 a menos. De D para cima, nós temos 1 sobre 2 a mais. Isso significa que nós temos condições de determinar o ponto F e o ponto E, se forem necessários para nós. Mas agora nós vamos parar um pouquinho de pensar nessas medidas, já que nós já a destacamos, e vamos pensar na principal solicitação da questão, que é uma equação da reta que passa pelos pontos J e G. Então, vamos destacar aqui esses pontos. G, J, a equação da reta vai passar aqui por esses dois pontos, essa linha vermelha que nós fizemos. Aí vem uma pergunta bem básica, que é o seguinte, o que nós precisamos para construir uma equação da reta? Olha, nós temos que ter um ângulo, que não é o caso, ainda, pelo menos, ou nós temos que ter dois pontos. E nós temos dois pontos, que é o ponto J e o ponto G. O ponto J nós podemos destacar aqui como sendo, vejam que ele está na direção do ponto A. Então, x do ponto J nós já conhecemos. Ele vale 2, que é este número aqui que nós já determinamos no início da questão. Perceba que o ponto J está na direção do ponto A, então nós já conhecemos e vale 2. Porém, o seu y ainda é inacessível. Então, o y, que podemos chamar de y2, nós não conhecemos. Então, vamos colocar aqui y2, desconhecido ainda. E do ponto G, observem o seguinte, nós temos aqui esse ponto G na mesma linha do ponto E. Isso significa que nós já temos condições de determinar o ponto G. Como assim, professor? Vejam, nós temos o lado ao quadrado que é 1 e este lado, entre aspas, desce aqui no eixo X. Nós já conhecemos o ponto 2. Aqui embaixo nós vamos ter o ponto G. Esse 2 mais o número 1 do lado do quadrado, então 2 mais o 1, gerará o número 3. Então, o ponto G, nesse contexto aqui, projetado no eixo X, ele terá a medida 13. Então, no G, o X já é conhecido. E ele vale 3. Então, veja que nós já estamos utilizando aqueles raciocínios anteriores. E nós vamos agora também nos servir de um outro ponto, de uma outra medida que nós abandonamos não faz muitos minutos, que é aquela que está diretamente vinculado a um meio. Lembram que nós falamos que, como nós temos o quadrado de lado 1, se dividirmos a metade aqui vai ser um meio? Pois bem, se nós pegarmos agora e considerarmos o ponto 2, menos
esse 1/2 destacado aqui, nós vamos ter o ponto E e também o ponto G, que nos fornecerão as medidas de y, que podemos chamar de y1. Então, esse y1, ele virá como? De nós pegarmos, vamos até anotar aqui, o y1, ele virá de nós pegarmos o número 2 do ponto B, lembrem que o ponto B aqui tem o número 2 para y, e nós vamos tirar do número 2 este 1/2. Lembrem que esse 1/2 que nós estamos destacando agora, ele é a metade do número 1 lado do quadrado. Então, pegamos o número 1 lado do quadrado e dividimos por 2, gerando 1/2. Então, 2 menos 1/2 vai nos levar a 2. Domínio múltiplo comum, 2 vezes 2 é 4, menos 1 sobre 2, gerando 3/2. Logo, nós conhecemos do ponto G, x, que é 3, e o y1, que é 3 sobre 2, ou 3/2. E ainda falta o y2 agora para nós determinarmos. Mas vamos voltar aqui e vamos pensar mais um pouquinho para tentar determinar este y2 que nos falta. Voltando aqui, notem que nós temos essa medida de triângulo que vale 1. Então, aqui vale 1. E notem também que nós temos duas unidades que já foram destacadas desta região. Está um pouquinho bagunçada, né? Vamos até fazer o seguinte, vamos voltar no triângulo. Observem aqui, aqui está um pouco menos bagunçado. Essa medida aqui vale 2, toda ela aqui vale 2. Então, nós conhecemos e ela vale 2. Esta medida vale 1, justamente porque ela é a mesma medida do lado do pequeno quadrado. E vejam que esta pequena medida é 1/2. Afinal de contas, o ponto D corta no meio o lado do quadrado. Então, observem o que nós temos. Nós temos 1, isso para o ponto J, que é o y2. Nós temos o 1, mais a medida 2, e mais também este 1/2, que é esta pequena medida aqui. Pronto! Então, nós podemos dizer que 1 mais 2 vai ser 3, mais 1/2. Do mínimo múltiplo comum entre 2 e 1 é 2 mesmo, e o 2 dividido por 1 é 2 vezes 3, 6, mais 1, gerando 7/2. Então, vejam, y2, que nos leva ao ponto J, ou seja, o y do J, é conhecido e vale 7/2. Então, agora nós podemos colocar aqui 2 do x e 7/2 do y2. Bem, o que nós precisávamos para determinar uma equação da reta, agora nós temos. E o que nós precisamos? De 2 pontos. Com 2 pontos, nós podemos fazer assim. Uma equação de reta pode ser a equação fundamental da reta, pode ser representada assim, y menos y1, que é igual a m, que multiplica x menos o x1. E nós conhecemos aqui, do ponto G, o x1 e o y1, que são o 3 e o 3/2. Mas vejam que falta o m, que é o coeficiente angular da reta. E vamos em busca desse coeficiente. O coeficiente angular da reta, ele pode ser representado quando isolamos o m, aqui da equação fundamental. Quando nós escrevemos x menos x1 dividindo y menos y1, obteremos m, que vai ser dado por, podemos colocar y2 menos y1, adaptando a equação, x2 menos o x1. O m, então, virá de fazermos y2, 7/2, menos y1, 3/2, x2, 2, x1, menos 3. Então, o m virá de fazermos 7/2 menos 3/2 é 7 menos 3 sobre 2. E 2 menos 3 é menos 1. Agora, 7 menos 3 gerará 4 sobre 2 sobre menos 1. E 4 dividido por 2 será 2 dividido por menos 1, menos 2. Esse é o coeficiente angular da reta. Então, podemos agora destacar essa informação dizendo que o m será menos 2.
Voltamos para a equação fundamental da reta e vamos substituir y menos y1, que é 3 meios, igual a m menos 2, e x menos x1, que é o número 3. Agora, y vai ser igual a menos 2 vezes x menos 2x, menos 2 vezes menos 3 mais 6. E 3 meios vamos escrever no segundo membro, somando mais 3 meios. E o y vai ser igual a, calculando o mínimo múltiplo comum entre 2, 1 e 1, sabemos que será 2. 2 dividido por 1, 2 vezes menos 2, menos 4x. 2 dividido por 1, 2 vezes 6, 12. E mais o número 3 aqui. Organizando a equação, vamos ter 12 mais 3, que é 15, menos 4x sobre 2. Bom, agora nós vamos ver nas alternativas da múltipla escolha se este resultado está por lá. Então vamos repetir aqui o que nós temos. O resultado de todos os nossos cálculos vai ser 15 menos 4x sobre 2. Vamos comparar se é isso mesmo? 15 menos 4x sobre 2. Fechou? Voltamos para as alternativas. E vamos ver que se realizarmos uma busca nessas alternativas, o item A se enquadra nesse resultado. Certo, pessoal? Muito bem, então, com esses pensamentos, considerações e conclusões, chegamos ao final de mais um breve estudo. Desejo para vocês tudo de bom, muito sucesso em sua caminhada, que vocês sejam muito felizes. Se puderem e quiserem, voltem outras vezes. E até o nosso próximo estudo. Até mais e tchau!